farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 265ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é o sentimento inconsciente. Quero falar-te provavelmente do sentimento mais inconsciente que as pessoas têm, pelo menos o mais desvalorizado. Refiro-me ao sentimento de culpa. A maioria das pessoas viaja nesta vida com a culpa sem ter dela consciência, ou desvalorizando-a, no mínimo. A vida está repleta de todo o tipo de viagens, com o cônjuge, com os filhos, com amigos, com colegas de trabalho, até com astronautas em viagens espaciais. Já é uma realidade, como tu sabes, hoje em dia. E muito mais. Mas há uma viagem desejável que não deves fazer. A viagem com a culpa. E a maioria das pessoas viaja com esta sem nunca dela se livrar. A viagem com a culpa é uma viagem que todos, sem exceção, fazem nesta vida, a menos que saltem fora em consciência. Que é o que eu te aconselho a fazer quanto antes. Já te direi como. A Bíblia diz que todos, sem exceção, pecaram. Logo, todos são culpados. E, portanto, todos viajam com a culpa do pecado que lhes é inerente. Quando violas a tua consciência fazendo algo de errado, como te sentes? Sentes-te culpado, certo? Alguma vez tiveste esse sentimento quando não fizeste nada de errado? Muitas pessoas já o tiveram. Na verdade, muitas pessoas vivem sob a nuvem da culpa. Se perguntares porquê, por vezes podem contar-te sobre algo que esteja a acontecer no presente ou que tenha acontecido no passado. Mas muitas vezes não conseguem dizer porquê. Apenas dizem, sinto-me culpado. Bem, culpado de quê? Oh, não sei, dizem. Só que eu sinto-me assim. Há quanto tempo te sentes assim? Podemos perguntar. Oh, já há algum tempo que me sinto assim. Não sei, penso que desde sempre, dizem elas. Não sabes por que razão te estás a sentir culpado? Eu digo-te, porque és pecador. Além de todos nascerem pecadores, todos pecam, e isto sem exceção. Na verdade, somos todos culpados se nos medirmos pelo padrão de Deus, que é nada mais, nada menos do que a perfeição. Saímos todos em perda por essa medida. A Bíblia diz claramente em Romanos 3, 10 e 12, não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Ninguém faz tudo bem. Nós magoamos outras pessoas. Agimos de forma egoísta. Muitas vezes, as coisas mais cruéis que nós dizemos e fazemos são as pessoas que mais amamos. Enfim, poderia desfiar aqui o interminável novelo da culpa. A culpa está arraigada em todas as pessoas. Sabe que a culpa até prejudica a tua saúde. Li num relatório há uns anos que dizia que 70% das pessoas no hospital poderiam ter alta se soubessem como resolver o problema da sua culpa. Sabe também que assim como nós não podemos esconder os nossos pecados de Deus, também não podemos esconder dele a nossa culpa. Além disso, quando tu tentas esconder os teus sentimentos de culpa, estes começam a corroer-te por dentro, a escravizar-te, como eu já te mostrarei. A culpa é uma palavra proeminente também entre os psicanalistas e psiquiatras. O dicionário chama a culpa de o estado de teres feito algo de errado ou de teres cometido uma ofensa. Os sintomas e consequências da culpa são muitos, mas a sua causa e raiz é só uma, a entrada do pecado no mundo, quando a lei moral de Deus foi violada no início. Esta culpa causa uma variedade de problemas psicológicos, como insegurança, tensão, fome de aprovação e luta por reconhecimento. Curiosamente, os próprios psiquiatras dizem que o sentimento de culpa é tão importante quanto o sentimento de dor. Precisamos de ambos para evitar que nos magoemos, dizem eles. Eu também acho. Mas eu vou mais longe. Reconhece a tua culpa ou vais sem dúvida sair magoado, é verdade. Mas o pior é que irás acabar eternamente magoado. A culpa é comum a todos. Algumas pessoas podem senti-la mais intensamente do que outras, mas a culpa está presente em todas as pessoas, seja no consciente, seja no subconsciente. E corres enorme perigo se tu ignorares a culpa. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:20, não há uma única pessoa na Terra que seja sempre boa e nunca peque. Há muitas reações que podes ter causadas pela culpa sem teres consciência disso. Tu podes negar a culpa, podes reprimir a tua culpa, podes culpar as outras pessoas pela tua culpa, podes até desculpar a tua culpa, mas ainda assim sofrerás os efeitos da mesma. Um homem entrou num bar, comprou um copo de cerveja e logo de seguida lançou a cerveja à cara do barman, pegando rapidamente num guardanapo para o ajudar a secar o rosto enquanto
Se desculpava dizendo: sinto muito, disse. Tenho esta compulsão irresistível que não consigo dominar. Procura ajuda, disse o barman, pois nunca mais o servirei enquanto não o fizer. Passado meses, o homem voltou ao bar. Ao pedir uma cerveja, o barman a recusou. Então o homem explicou que estava a ser ajudado por um psiquiatra e que o seu problema estava resolvido. Convencido de que agora estava tudo bem, o barman serviu-lhe então a cerveja. Ao pegar no copo, o homem despejou no rosto atônito do barman. Pensei que já estava curado, disse o barman chocado. E estou, disse o homem. Ainda faço isto, é verdade, mas já não me sinto culpado. Bem, nós somos todos culpados aos olhos de Deus. Quer nos sintamos culpados, quer não nos sintamos culpados. É por isso que urge livrar-te da tua culpa, e isso só o conseguirás convertendo-te ao Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, diz a Bíblia. Ele ama-te tanto que deu a vida por ti. Só Ele te pode livrar da culpa, visto que Ele mesmo levou a tua culpa sobre si na cruz do Calvário há quase 2000 anos, ao dar ali a sua vida pelos teus pecados, sofrendo a condenação que tu merecias. Deposita nele a tua fé e agradece-lhe a sua dádiva de perdão. A Bíblia diz em Colossenses 2,13, por outras palavras, que quando te identificas com Ele na cruz, pela fé, Ele perdoa-te de todos os teus pecados, livrando-te da culpa para sempre. A culpa mantém-te preso ao passado. A culpa impede-te de tu cresceres, de te tornares em tudo aquilo que Deus quer que tu sejas, inclusivamente inculpável diante dele por toda a eternidade. Que excelente notícia saber que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para nos libertar da culpa. Para te livrar da culpa, tens de primeiro confessar a tua culpa, não a esconder, não a negar e não a ignorar, simplesmente assume-a. A culpa rouba-te a alegria e cria distância nas tuas relações com Deus e também com os outros. Apropria-te da liberdade que há em Cristo. Deixa a escravidão. Sim, a escravidão. Um rapazito que visitava os avós ganhou a sua primeira fisga. Ele tentava usá-la na floresta, mas nunca conseguia acertar no alvo. Um dia, ao voltar para casa, tentou acertar no pato de estimação da avó, que deambulava pelo pátio. Num impulso, apontou e disparou. A pedra atingiu o pato e este caiu morto. O miúdo entrou em pânico. Desesperadamente, escondeu o pato morto numa pilha de lenha que estava ali perto. Mas notou que a sua irmã, Salomé, tinha visto tudo. Porém, Salomé guardou segredo e não disse nada a ninguém. Depois do almoço desse dia, a avó disse a Salomé: vamos lavar a louça, Salomé. Mas a Salomé disse: o João disse-me que hoje quer ajudar-te na cozinha. Não foi, João? E ela sussurrou ao ouvido do irmão: lembra-te do pato. Então o João lavou a louça toda. Mais tarde, o avô perguntou aos netos se queriam ir à pesca com ele. Mas a avó disse: peço desculpa, mas preciso que a Salomé me ajude a fazer o jantar. A Salomé sorriu e disse: não é preciso, avó. O João já se voluntariou para te ajudar. Ela sussurrou novamente ao ouvido do irmão: lembra-te do pato. E assim o João ficou em casa enquanto a Salomé foi pescar com o avô. Depois de vários dias com o João a fazer as tarefas dele e da Salomé, finalmente ele não aguentou mais. Chegou ao pé da avó e confessou-lhe dizendo que tinha matado o pato. Eu sei, João, disse a avó, dando-lhe um abraço. Eu estava à janela e vi tudo. Porque te amo, perdoei-te e nada te disse. Apenas me interrogava por quanto tempo irias deixar que a Salomé fizesse de ti um escravo. Vês como a culpa escraviza mesmo? Livra-te da culpa já, quanto antes. Chegou a hora de reconheceres a tua culpa e livrar-te dela. A única forma de te livrar da mesma é confessares. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira Epístola de João 1,9. A palavra confissão na Bíblia vem da palavra grega homologeo, de onde vem a nossa palavra homologar, dizer o mesmo. Homo significa mesmo, logeo significa falar ou dizer. Assim a confissão significa dizeres o mesmo que Deus. Concordares com Ele, é dizeres: tens razão, Deus, eu sou pecador. Não te justifiques, nem racionalizes, nem arranjes desculpas para o pecado. Simplesmente admite, confessa. Nota que Deus diz que confessando és purificado de toda a injustiça, não apenas de alguns pecados. Deus promete perdoar tudo para te isentar de toda a culpa. Ao tomar sobre si toda a tua culpa, o Senhor Jesus Cristo resolveu atribuir-te a ti a sua santidade, a sua justiça. Agora, a verdadeira alegria pode ser tua. Porquê? Porque foste completamente perdoado, isentado de toda a culpa. Não há melhor motivo de alegria do que este. A Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Que alegria! É o que acontece quando crês em Cristo como teu único Salvador. Deus perdoa-te de forma gratuita, sem teres de pagar pelo perdão. Não precisas de o ganhar, pois nunca o merecerias.
Deus fala por graça, diz a Bíblia. É um favor imerecido. Por que esperas tu? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. É o farol que